Oi pessoal, eu sou Larissa Valone e hoje eu queria conversar com vocês sobre métodos seguros de oferecer o leite para o bebê. Então, seguros para quê, né? Seguros para manter a amamentação, para que não tenha riscos de confusão de bico e que não tenha riscos de confusão de fluxo. Contextualizando primeiramente, a confusão de bico e a confusão de fluxo ocorrem quando o bebê se confunde. O bebê, ele não sabe diferenciar o que é o peito do que é um bico de silicone, né? Então, uma chupeta, uma mamadeira ou qualquer outro bico que seja oferecido a ele. No peito, a forma de mamar é muito diferente da forma que ele chupa os outros bicos. Então, é muito mais difícil, é complexo a amamentação. Ele tem que movimentar um monte de músculos e ossos, todos regrados em movimentos específicos para que ele consiga amamentar. É um esforço que ele faz. Até você pode perceber que muitos bebês ficam suadinhos enquanto mamam, porque é um esforço para ele fazer isso. Se você oferece um outro tipo de bico que não seja o do peito, que seria então um bico artificial, ele vai começar a usar musculaturas diferentes da boca e fazer movimentos diferentes. E isso pode fazer com que ele se confunda e tente mamar dessa forma, que é mais fácil, no peito da mãe. Quando ele faz isso, machuca o peito, porque não é a forma correta, não é para movimentar daquela forma o bico do peito. E quando acontece isso, machuca a mãe. Então, o bebê começa a não conseguir mais mamar da forma correta e isso é a confusão de bico. Então, quando o neném se confunde na forma de pegar o peito da mãe, como se estivesse pegando um bico artificial. E isso acontece mesmo com os anatômicos, com os que falam que é igualzinho o peito. Não tem como o bico ser igualzinho o peito. Não tem toda aquela elasticidade. Se você pegar a mama e pegar ela, você vê que ela é elástica, ela se expande, que é o que acontece dentro da boquinha do neném. O bico artificial, ele não tem essa propriedade. A confusão de fluxo acontece porque a quantidade de leite que sai quando o bebê mama no peito, ela é ritmada. Então, você pode perceber, o bebê vai mamar, respirar, mamar, respirar, mamar, respirar. É uma coisa que ele tem todo um ritmo que acontece ali. Quando o bebê mama na mamadeira, o leite não para de sair. Pega uma mamadeira para você ver. O leite não para de sair. Então, tem um buraco ali que fica saindo leite, saindo leite, saindo leite. Então, isso confunde o bebê. Então, ele tem muito menos trabalho para mamar na mamadeira e sai um leite muito mais rápido. E aí, quando ele mama no peito, pode ser que ele fale assim, nossa, mas tá saindo só isso? Olha o trabalho que eu tô tendo para tirar esse leite. E daí ele fala, não, quero o outro que é mais fácil. Então, isso que resume a confusão de fluxo. Então, o neném acostuma com o fluxo de leite que sai de uma mamadeira e começa a rejeitar o peito da mãe. Também pode acontecer nessa confusão de bico / de fluxo que o neném esteja acostumado com o peito da mãe que o leite sai ritmado e quando ele vai mamar na mamadeira, ele morda para pausar esse fluxo. Então, ele morde a mamadeira para tentar meio que imitar o fluxo que tinha no peito da mãe. E aí, quando ele vai mamar o peito da mãe, ele começa a morder o peito da mãe. Olha só, sendo que não precisaria, né? Então, por isso que a gente diz que não tem como garantir a segurança da amamentação com a introdução de bicos artificiais. Claro que é uma opção e uma escolha de cada um, mas que todos que façam essa opção estejam cientes desses riscos. Já que os bicos artificiais podem atrapalhar a amamentação e uma mãe, por exemplo, não vai voltar ao trabalho ou vai ter que sair e deixar o bebê com um outro cuidador cuidando, como ela faz para deixar esse leite disponível para o bebê sem que comprometa essa amamentação? Então, tem outras formas mais seguras para a amamentação. A forma usual e mais amplamente difundida é o copo. Então, vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, o tradicional copo, pode ser uma xícara também, né? Qualquer utensílio parecido com um copo que seja pequenininho e onde você coloca o leite, deixa o bebê posicionado, inclinado, né? Sentadinho.
encosta a borda do copo no lábio do bebê e inclina, não de uma forma que derrube o leite na boca do bebê, não. O bebê precisa ter esse estímulo de procurar o leite, de forçar a língua como se ele fosse mamar. Então, ao encostar o leite na boquinha do bebê, na bordinha do copo, o bebê automaticamente coloca a linguinha para fora, como se fosse um gatinho. E aí, então, ele vai com a língua buscando o leite dentro do copo. Então, pode ser tanto numa xícara como em um copinho desses pequenos, para facilitar o processo. É algo que todo mundo tem em casa, um copo de vidro, que é facilmente esterilizável e não oferece riscos para a amamentação. É uma forma que qualquer bebê consegue mamar. Dá trabalho, é claro. Se já é difícil ensinar o bebê a mamar no peito, imagina mamar num outro utensílio. Então, que a gente não está acostumada. Poucas vezes a gente vê alguém fazendo isso, então é difícil no começo mesmo, é um aprendizado. Então, conforme vão passando os dias, as coisas vão ficando mais fáceis. A dica que a gente pode dar é de tentar o cuidador fazer esse treino e não a mãe. Porque como a mãe já está com o peito disponível, com o mamar, é provável que o bebê vai dispersar e querer mamar no peito. Então, fica mais fácil se a pessoa que for dar esse mamar, que for dar o leite no copo, já fizer esse treinamento previamente para ir acostumando e aprendendo. Outra forma, para quem não se adapta ao copinho, podem usar uma colher, por exemplo. Vai funcionar da mesma forma, mas em porções menores. Então, como corre o risco, né, de derrubar a quantidade maior, porque no copo cabe um pouco mais, então você deixa do lado um copo, provavelmente um copo maior vai facilitar, e você vai dando, então, da mesma forma, com o bebê apoiado, sentadinho, com a cabeça ereta, e aí você encosta a colher na boquinha do bebê, no lábio do bebê, e deixa que ele, com a língua, pegue o leite, e não despejar o leite na boquinha do bebê. Um outro utensílio mais novo que inventaram para facilitar isso é a colher dosadora. Então, ele é como se fosse uma mamadeira mole, flexível, com um buraquinho que cai nessa colher. Então, é um jeito de facilitar o processo. Então, ao invés de cada vez que você for pegar o leite, você segurando o bebê, segurando a colher e ter que ir pegando a colherzinha no copinho do lado para colocar, para encostar na boquinha do neném, nesse o leite já fica aqui dentro. Você regula a quantidade de leite que sai apertando. E aí, nisso, você faz a mesma forma. Então, encosta a boquinha do neném e o leite vai saindo conforme você vai apertando aos poucos. Lembrar sempre de não despejar o leite na boca do bebê. O bebê tem que puxar o leite como se fosse um gatinho com a linguinha na colher. Essa forma é uma forma interessante. Na época que eu estava grávida, era difícil achar isso, estava no começo, eu acho. Mas hoje em dia eu já cheguei a ver no mercado a colher dosadora. Eu nunca usei, como você pode ver, tá até com o sachêzinho dentro. Mas como eu sabia que era uma das formas seguras de oferecer o leite, então eu quis comprar enquanto eu ainda estava grávida para ter essa opção. O importante aqui na colher dosadora é não deixar o bebê mamar sozinho aqui. Porque se ele mamar sozinho, ele consegue colocar isso dentro da boca e chupar. E se ele chupar, vai ser um bico dentro da boca dele, que não é o peito, então seria considerado um bico artificial que poderia vir a atrapalhar a amamentação. Então é só uma forma de facilitar e não precisar ficar pegando o leite dentro do copo. O copo 360 é uma outra alternativa, que é nova, então ainda não tem uma avaliação precisa se atrapalha ou não, mas só por ela não ter um bico que fica dentro da boca do bebê, já não é um bico artificial. Você olhando, você não entende como funciona. Se você olhar bem de pertinho, quando você aperta, vou tentar mostrar aqui na câmera. Quando você aperta, abre um buraquinho que é por onde sai o líquido, dá pra ver? Conforme aperta, abre o
buraquinho que é por onde sai o líquido. Então, quando o bebê tá com a boquinha aqui, não tá saindo líquido. Conforme ele faz esse movimento com a língua igual do gatinho, que é o movimento da amamentação, que é empurrar a língua para frente, abre o buraquinho aqui, que sai um pouquinho de líquido na boca dele. Nisso ele volta a língua, para de sair. Então, o copo 360, ele mimetiza esse fluxo de saída do leite materno. Ele também não tem um bico, então, que vai atrapalhar e que esse bebê vai ficar sugando. E ele imita essa movimentação da língua. Então, é um outro método que é considerado seguro. O 360 é uma opção mais fácil para quando você vai sair de casa, eu acredito. Então, como ele não vaza, é fácil. E também você tem a opção de abrir ele, tipo, usar ele simplesmente como uma tampa, para abrir ele e oferecer para o bebê daquela forma que seria do copinho. Então, né, só encostando no lábiozinho e deixando ele sorvar com a linguinha o leite. Então, os métodos seguros para amamentação de oferecer o leite são esses. Lembrando que se você oferece o leite materno ordenhado, tem que ter todo o cuidado para retirada, todo o cuidado de armazenamento, todo o cuidado na hora de oferecer para esse bebê, então para que não haja contaminação. Se você pretende continuar amamentando e por algum motivo precisou entrar com um complemento para o seu bebê, converse com o profissional de saúde que está te assessorando sobre a retirada desse complemento. Então, como que vai funcionar? Como vai ser o plano de retirada? Porque quanto mais leite que não seja do seu peito você mama, menos leite você vai produzindo. Então, você precisa de um plano aí gradual de retirada para que você mantenha a sua produção de leite suficiente para o bebê. Então, lembrando que mesmo quando a gente volta ao trabalho, é possível a gente manter a amamentação. Claro que precisa de um esforço, né, para conseguir manter a produção de leite, a retirada, o armazenamento e todos os cuidados relativos a guardar esse leite, mas que é possível sim. Então, já desde a gestação, preparem os cuidadores que vão ficar com esse bebê para eles saberem que tem formas seguras de oferecer o leite que não comprometam a amamentação. Vocês já conheciam algum desses métodos? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até mais!